E aí, galera, você quer aula de História do Brasil? Sim! Você dorme na aula de História? Sim! Você quer aulas interativas? Sim! Você quer passar no Enem? Sim! Ah, então você está perdendo tempo. Vem aqui pro canal História com o Fabinho. Vem com o tio Fábio. Solta a vinheta. E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Fábio Paiva do curso GEM para mais um capítulo de História do Brasil. Sim, né? Capítulos que às vezes são emocionantes, às vezes são paradinhos, são morninhos, às vezes esquentam muito. E dessa vez nós vamos falar cenas picantes, cenas de corrupção, cenas de inveja, cenas de tramóias, de tretas, enfim, como queiram falar. Mas nós estamos entrando no capítulo da Nova República, ou seja, aquela fase que sai da República Militar e entra no período de redemocratização do Brasil, de 1985 até hoje, 2020, né? Então, galera, a gente tem todo esse processo, né, que vai sair da ditadura militar, da República Militar, para essa nova fase. Bem, galera, então a gente tem aqui, né, como é que é isso? Nova República, parte 1, nós temos alguns capítulos aí, né? Parte 1. Vamos lá, transição para a redemocratização. Bem, galera, a gente começa isso, né, no último governo dos representantes da República Militar, que é o João Batista de Oliveira Figueiredo, ou popularmente conhecido como Figueiredo, né? O presidente Figueiredo, né, ele não era muito, ele não estava desejando, ele não estava aceitando muito essa nova redemocratização, né, no país. Inclusive, mas Fabinho, ele não era linha branda, castelista, Sorbonne, aquele pessoal que queria entregar o Brasil a mão dos civis depois de arrumado, já está arrumado, sim, mas mesmo assim, mesmo com essa proposta sendo castelista, ele se mostra, ele deu declarações que mostravam que ele não estava muito afim, não, né? Uma dessas declarações é essa daqui, ó, né? Fim do governo de Figueiredo, e ele bota na diagonal, ele fala na diagonal: não passo a faixa e nem recebo Sarney em palácio. Quer dizer, ele não, sabe, eles estavam acima, né? E, sabe, em outro nível, eu não gosto da palavra patamar, né? Em outro nível, entendeu? Então ele faz isso, né? Não passo a faixa e nem recebo Sarney em palácio. Quer dizer, isso aqui já mostra as intenções dele. Mas o processo está indo, cara. Sabe, o finalzinho do governo Figueiredo, ele está, sabe, caminhando para essa redemocratização. Uma prova disso é o ano, sabe, um ano que foi ímpar, importantíssimo nos anos 80. Foi o ano de 1982. Né? Por que o ano de 1982 foi tão importante assim? O que rolou no ano de 1982? Galera, no ano de 1982, nós tivemos eleições diretas, o povo votando novamente. Olha que maravilha. Vocês sabem, né, que o AI1 empossava o presidente, o AI2 bipartidarismo, o AI3 fim das eleições diretas para estados e municípios, AI4 a Assembleia Constituinte para a Constituição de 67, o AI5 poderes totais ao executivo, tal, aquela coisa toda. Beleza. Então, galera, já são, 22 anos, 1960 que se votou, 22 anos, eu sou muito bom de cálculo rápido assim, mas 22 anos, cara, né, que não se votava de forma direta, e aqui se votou de forma direta. Caraca, que maravilha, exatamente, se votou de forma direta para estados e municípios, né, sim, e agora se votou para governador dos estados, senador, deputado estadual, deputado federal. Caraca, mano, isso aí, cara, ampliou um leque incrível, né? Porque o povo votou novamente. Mas Fabinho, os partidos não eram muito variados, não. Não. Eram, assim, partidos muito ligados a outra fase ainda, né? A gente tinha aqui o PMDB, que era uma espécie de continuidade, né, do MDB, lá da ditadura. A gente tem o PDT, que é um partido novo, né? O partido, né, dos trabalhadores aí, né? Partido Democrático dos Trabalhadores, que é do Leonel de Moura Brizola, né? Um partido novo que está encarando aí uma eleição. A gente tem o PDS, que é uma continuidade lá, né, com o Miro Teixeira, lá, é uma continuidade ainda da ditadura, lá do Arena, sabe? Uma certa ramificação do Arena. E a gente tem o PTB, que não é o PTB do Vargas, mas é novamente o Partido Trabalhista Brasileiro. A gente tem a Sandra Cavalcante, né, representando o PTB, né? Quer dizer, então a gente tem essas eleições aqui, né, que
que são interessantes. A gente tem o Moreira Franco, né? A gente tem o Moreira Franco, a gente tem o Miro Teixeira, Leonel de Moura Brizola, Sandra Cavalcante, e as eleições aqui, a campanha, galera, é aquela Lei Falcão, tá? É só o rostinho, Sandra Cavalcante, PTB. Assim, sabe? Lei Falcão, tá? Beleza. Então, nessas eleições aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ganhou Leonel de Moura Brizola. Brizola, o governo faz escola. Depois a gente tem que fazer um bloco só de Brizola, cara, que vale a pena, né? Porque o lance dos brizolões, os CIEPs, né? Que são chamados popularmente de brizolões, que é um projeto lindo, maravilhoso do Darcy Ribeiro. Só que, sabe, o ser humano fazendo um ser humanice, né, acabou desvirtuando para outros lados, enfim. Mas a gente teve em 1982 eleições diretas para governador do estado, para senador, para deputado estadual, para deputado federal. Cara, se nós votamos para esses 4 cargos, por que não votar para presidente da República? Por que não? Aí sim, veio uma grande mobilização, cara, popular, intelectual, artística, empresarial do Brasil, exigindo, pedindo, clamando por eleições diretas para presidente da República. Ou seja, o movimento ficou conhecido como Diretas Já, né? Esse Diretas Já, a gente tem o Brasil nas ruas. Sim, foi um movimento pelo voto direto e apoio à PEC 05. É a proposta de emenda constitucional 05 do Dante de Oliveira, né? Que ficou conhecida popularmente como emenda Dante de Oliveira, né? Essa proposta de emenda constitucional, essa PEC número 5, certo? Ela ficou conhecida como emenda Dante de Oliveira, e essa emenda Dante de Oliveira, ela falava o quê? Ela pedia, né, o fim do colégio eleitoral e eleições diretas para presidente da República. Vocês sabem que as eleições, né, são indiretas e o colégio eleitoral que escolhe. Entendeu? O colégio eleitoral, aquele grupo formado por políticos e tal, da Arena, do MDB, agora não é mais a Arena do MDB, agora são outros partidos, mas é o colégio eleitoral que escolhe. Então a PEC 05, ela queria o quê? Ela queria eleições diretas e o fim do colégio eleitoral. Cara, e a galera foi às ruas para isso. No Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1984, você teve mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, cara. Foi maravilhoso isso. Ah, Fabinho, você participou disso? Não sou tão velho assim, né? Eu não participei disso. Mas o que aconteceu? A galera foi às ruas. Aí você tinha intelectuais nas ruas, você tinha músicos, você tinha estudantes, sindicalistas. Cara, o Brasil perdeu. E o Rio de Janeiro, cara, nesse grande comício, nesse grande show, né? Quem estava presente? A gente tinha Chico Buarque de Holanda, a gente tinha Milton Nascimento, a gente tinha Fafá de Belém, a gente tinha uma pancada de gente, cara, né? Milton Nascimento, né? Amigo é coisa pra se guardar. Quer dizer, estava ali naquele momento, né, tal, e a população indo nisso tudo, desejando, né? A Fafá de Belém cantando, né, o hino nacional. Quer dizer, aquela coisa, então, cara, isso aí comoveu, a galera foi para as ruas, cara, foi maravilhoso esse momento. Sim, mas mesmo com toda a mobilização, mais de 1 milhão de pessoas no Rio, pessoas para caramba em BH, Espírito Santo, Fortaleza, e, cara, tomando as grandes cidades, né, tal, mas mesmo assim, a emenda Dante de Oliveira, popularmente chamada, né, a PEC 05, ela não foi aprovada, né? Ela não conseguiu ser aprovada. Por quê? Primeiro, galera, eram 479 congressistas, né? Ela precisava de 2/3 dos votos para ganhar, ou seja, precisava de 320 votos, certo? Só que a PEC teve 298, ou seja, 320 e 298, 22 votos. Por 22 votos, teve 100 e poucos, né, ausentes, teve abstenções, quer dizer, não passou. Certo? Então, aquela mobilização toda, né, da população, mais artistas, mais intelectuais, mais tudo isso, não deu certo, né? A emenda Dante de Oliveira, a PEC 05, ela não foi aprovada. Não foi aprovada porque nós tivemos eleições indiretas para presidente da República. Certo? E nessas eleições indiretas, né, do dia 15 de janeiro de 1985, né, os congressistas se reuniram, os políticos se reuniram, para quê? Para escolher o novo presidente. E qual era a disputa nesse momento? Bem, a disputa nós tínhamos Tancredo Neves, certo? De Minas Gerais e tal, José Sarney do Maranhão, certo? Que formavam candidatos do
PMDB, antiga ligação do MDB lá, né, da ditadura lá da República Militar, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Sim, nós tivemos Tancredo Neves e José Sarney, né? Eles tiveram juntos 72,40%, né, dos votos. Eles deram uma lavada, né? Do outro lado nós tínhamos quem? Paulo Maluf, que vocês conhecem bem, aquele cara do frango, aquele cara do minhocão, aquele cara do buraco, enfim, o cara das obras públicas de São Paulo, né? Paulo Maluf, né, meio que herdeiro da política de Adhemar de Barros, né? Rouba, mas faz, né? Aquela coisa. Paulo Maluf, né, candidato à presidência, e o Flávio Marcílio, né, empresário e tal, como vice, político de carreira, como vice, certo? Então, a chapa era do PDS. O PDS era a situação. E o PMDB, no momento, mais o PDT, mais o PTB, eles eram oposição. E o PSD, né, Partido Democrático Social, ele era o partido da situação, do governo, da República dos Militares. Certo? Então foram para as eleições, só que o partido que era da situação teve só 27,30% dos votos. Perdeu, assim, de lavada, né? E aí quem ganha é Tancredo Neves, vitória do PMDB, certo? Só que Tancredo Neves, ele é acometido de uma doença, né, diverticulite. Eu não sou de biologia, não sou dessa área, mas me parece que é uma inflamação, uma infecção no traço, né, das bolsas digestivas, uma coisa assim, eu não sei, né? É por aí, nos intestinos, né? Exatamente. Então ele teve esse problema, né? Foi tratado, depois fez algumas cirurgias e complicou a situação dele cada vez mais, até que no dia 21 de abril, né, o mesmo dia do Tiradentes, né? Não, no dia 21 de abril, e ele era mineiro, né? A morte de Tancredo foi noticiada, né, tal, morre Tancredo Neves, né, o parente do Aécio, né, do Aécio Neves, né? Então você tem o Tancredo Neves, né, falecendo. E aí quem é que vai ser presidente da República? Bem, o presidente da República é o vice de Tancredo Neves. No caso, o vice é o José Sarney, que começa a nova República. É o primeiro presidente empossado, né, tal, presidente mesmo, porque o Tancredo venceu, mas adoeceu e não levou, né, acabou falecendo, né? O José Sarney é o primeiro presidente dessa nova fase, da nova República, e é dele que nós vamos falar, tá ok, galera? A gente vai falar agora do primeiro presidente da nova República, que é o José Sarney, o governo José Sarney, tá ok? E aí, galera, se você gostou do vídeo, compartilha, curte, manda para os amigos, balanga o sininho para você sempre receber os nossos vídeos e beijo, tio Fábio!